E eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que eu apliquei esse conhecimento para interpretar os dados de uma pesquisa que eu fiz com uma planta, com a palmeira, que é a macaúba. A macaúba, ela é uma espécie de palmeiras, né, aqui neotropical, e essa espécie tem uma certa, um conflito de nomenclatura. Então, o que acontece? A gente tem algumas populações aqui, ó, nessa região do Pantanal, que a gente chama de Acrocometotae, que é essa espécie mais aqui no cantinho, ó, que tá com um quadradinho vermelho. Ela tem o caule liso e tem espinhos. Então, essa é a variação dela. Enquanto que a outra espécie, irmã, que ocorre aqui na região do Cerrado, é a Acrocomeculeata, e o caule dela não é tão lisinho quanto a Acrocometotae. Perceba que aqui, ó, a gente tem restos do pecíolo da folha no caule, então ela tem essa variação morfológica. E aí, com esse trabalho, eu queria ver como que era a distribuição da variação genética nessas populações, e para isso eu utilizei marcadores microsatélites. Os marcadores microsatélites são neutros, então eu não ia ver sinal de seleção. E aí eu fui olhando então o perfil de diversidade genética, onde eu tinha maior diversidade genética, e eu busquei interpretar por que nessa região aqui eu tenho maior diversidade genética e por que aqui eu tenho menor diversidade genética. Quais são os fatores direcionadores disso daqui? Bom, a minha hipótese é que é nessa região aqui, mais ou menos, de transição entre o Pantanal e o Cerrado, eu teria um alto fluxo gênico entre essas espécies que são irmãs. Então, vamos dar uma olhadinha bem aqui, ó, nessa região em que eu tenho um alto compartilhamento de grupos genéticos. Ó, observe só, aqui eu tenho o grupo roxo, e esse grupo roxo, ele pertence à população de Aculeata, mas eu também encontro ele aqui, ó, bem na transição, na área de transição, nas populações de Totai. Aqui a gente tem também o grupinho azul, vermelho, que eu também encontro nessas populações de Aculeata. Então, aqui o que eu percebi é que nessa zona de transição aqui, eu tenho um alto compartilhamento de material genético, ou por um fluxo gênico que já ocorreu no passado, já que elas são espécies irmãs, ou porque ainda ocorre esse fluxo gênico. Por outro lado, populações mais longínquas, observe aqui essa aqui do norte, ó, essa população de Aculeata, ela está muito separada, não tem nenhuma população aqui próxima dela, a gente percebe que ela está isolada, que ela não tem muita variante nela. Então, quanto mais cores vocês veem dentro desses grupos, significa que são grupos genéticos distintos. Então, vamos pegar como exemplo que essa população A12, ó, tá vendo que tem várias cores aqui dentro dela? Verde, roxo, azul, rosa, tudo isso daqui são grupos genéticos. Essa população aqui do norte, ela é constituída majoritariamente por esse grupo roxo aqui. Então, a gente pode pensar outra coisa. Se aqui eu tenho um mecanismo alto de fluxo gênico, talvez aqui eu não tenha fluxo gênico, essas populações estão isoladas. E eu não tenho mais ou um dispersor que pegue essas sementes e leve para essas populações, ou está muito distante. Então, gente, a partir disso, a gente começa a entender um pouquinho, olhando os padrões, o que pode ter acontecido.